Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fascinante. Vamos falar sobre aquelas forças invisíveis que parecem deixar a gente preso, sabe? Repetindo sempre os mesmos padrões, mesmo quando a gente quer, com todas as forças, mudar. De verdade. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Quem nunca se sentiu assim, correndo numa esteira? A gente se esforça, soa a camisa, mas parece que não sai do lugar. A análise que a gente vai ver hoje traz uma luz bem interessante sobre o que pode estar por trás dessa inércia toda. Ok? Vamos entrar nisso de cabeça. A ideia principal aqui é que cada pessoa funciona dentro de uma espécie de matrix interior. Pensa nisso como se fosse uma arquitetura secreta, sabe? O sistema operacional que roda por baixo de tudo e que governa a nossa realidade pessoal. O objetivo dela? Manter as coisas como estão. Seguras, mas paradas. Então, é importante entender, essa tal de Matrix interior não é necessariamente uma vilã. O objetivo principal dela é a manutenção, é a sobrevivência do sistema. E para garantir que nada saia dos trilhos, ela usa uns mecanismos bem sutis para evitar qualquer mudança que pareça, sei lá, uma ameaça. E aqui está a peça-chave de tudo, os microcontratos. São eles o combustível dessa Matrix. Pensa em pequenos pactos, quase invisíveis, que a gente assina no dia a dia, internamente. Cada um deles é como uma pequena traição da nossa própria verdade, uma negociação que a gente faz em troca de uma segurança que, no fundo, muitas vezes nem existe. E esses contratos, claro, aparecem de várias formas no nosso dia a dia. A primeira grande categoria foca nos pactos que a gente faz para lidar com o mundo lá fora, com as outras pessoas. E aqui a gente vê o primeiro e talvez o mais comum de todos, o da microtraição. É aquela situação clássica. Alguém pede algo e a gente diz sim só para evitar um conflito, para não decepcionar. Só que por dentro, a voz está gritando um não bem alto. Cada sim desses que a gente dá para fora é um não que a gente dá para dentro. E com isso, o nosso centro de comando vai, aos pouquinhos, sendo transferido para os outros. E isso leva direto para o contrato da aprovação. A nossa matrix interna é mestre em chantagem emocional. Ela fica ali sussurrando esses medos no nosso ouvido. O medo de ser rejeitado, o medo de decepcionar, de não ser visto como uma pessoa boa. Quando a gente assina esse contrato, a gente está basicamente concordando que pertencer ao grupo é mais importante do que ser fiel a si. Mas olha só, os pactos não são só sobre o que a gente faz com os outros. Alguns dos mais poderosos são aqueles que a gente firma com a gente mesmo. E esses são especialistas em disfarçar a paralisia, fazendo ela parecer tipo sabedoria, responsabilidade. Aqui tem 2 exemplos perfeitos. O contrato do adiamento, que se veste de prudência. Sabe aquelas frases, ainda não é o momento certo, ou preciso ter 100% de certeza? É ele. Já o contrato da terceirização é quando a gente joga a responsabilidade de agir para algo de fora, um sinal do universo, a opinião de um guru, um evento que nunca chega. O resultado dos dois, uma paralisia super confortável. E aqui fica um sinal de alerta bem claro para identificar o contrato do adiamento. É uma matemática simples. Quanto mais sofisticada, longa e complexa fica a explicação para não agir, mais longe a ação de verdade fica. É batata. Bom, o próximo grupo de pactos tem uma função um pouquinho diferente. Eles são desenhados para ajudar a gente a escapar, a não sentir a verdade nua e crua do momento presente. São verdadeiros mecanismos de alívio instantâneo. Esse é o contrato da anestesia. E ele tem muitas caras. Algumas são bem óbvias, né? Tipo a busca sem fim por dopamina nas redes sociais ou em outras distrações. Mas o perigo mora também nas anestesias bonitas, quando a gente usa o estudo, a análise ou até mesmo a espiritualidade, não para crescer de verdade, mas como uma forma chique de entretenimento para fugir do desconforto do agora. E por último, um pacto que vai ainda mais fundo, o das lealdades invisíveis. Pensa nisso como juramentos que a gente fez lá atrás, de forma inconsciente, com o nosso passado, com a nossa família, com uma identidade antiga que um dia nos serviu. Esses juramentos mortos acabam nos impedindo de crescer, nos mantendo presos em dívidas emocionais que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Tá, mas e aí? Qual é a saída? Como é que se começa a desmontar essa arquitetura toda? A solução, de acordo com essa análise, não está em grandes gestos heróicos, não. Está em algo muito menor e muito mais constante. É aqui que o jogo vira. A verdadeira transição acontece nesse campo de batalha dos pequenos sims. A mudança de verdade é o resultado de se recusar,
dia após dia, atrair a própria coerência, mesmo nas coisinhas pequenas. É nesse nível micro que a grande mudança de realidade começa a ser construída. Então, o processo é bem claro. Primeiro passo, identificar esses pequenos momentos de autotraição. Segundo, recusar aquele sim automático que vem do medo. E terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, sustentar. Sustentar o próprio eixo, bancar o não e o desconforto que ele pode trazer, tanto internamente quanto externamente. E assim a gente termina com essa provocação. A questão não é romper todos os contratos de uma vez só numa grande revolução. É sobre escolher um. Olhando para tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica é: qual pequeno pacto, qual micro traição pode ser rompida ainda hoje?